Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é uma palavra firme que Jesus nos dá, do Evangelho de São Marcos, capítulo 7. A lei é boa, não há dúvida disso, mas ela não salva, e a lei não pode tornar o homem melhor. O homem só se salva, só pode tornar-se uma pessoa melhor quando ele reconhece a sua própria incapacidade de salvar-se e então se deixa salvar por Deus. O homem precisa reconhecer a sua verdade e gritar por Deus, porque é Deus quem nos salva. É Jesus cujo nome exatamente diz isso: Deus salva. Ele é o nosso Salvador. Fora disso, só sabemos fazer defesa dos nossos pecados e nos escondermos atrás das tradições. A pessoa cheia de si prefere ficar defendendo. Eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, ao invés de confessar a sua própria incapacidade. Dedica-se a uma observância de detalhes para justificar-se e condenar os outros. Essa atitude é ao mesmo tempo efeito e causa da dureza de coração, que impede de reconhecer na realidade de Deus o seu puro dom, a graça. Veja, irmãos, o Evangelho de hoje está nos convidando a assumirmos a verdade da nossa vida, a não ficarmos presos em atitudes exteriores, mas apropriarmos daquilo que deve ser a essência primeira da nossa vida, dar a Deus o nosso coração. Viver para Deus significa deixar que Ele tenha acesso a tudo o que somos e reconhecer que não somos perfeitos, que não é aplicando-nos a práticas tradicionalistas que nós seremos salvos. O que nos salva é o coração rendido a Deus, porque muitas vezes as nossas práticas externas, baseadas no nosso exagero, no empenho demasiado, são até boas, bonitas, mas por dentro o coração é corrompido. Os pensamentos vão para lugares que não podem ir, não deveriam ir, por causa da nossa identidade, por causa da nossa filiação divina. O que Jesus está nos convidando hoje é o praticarmos uma experiência religiosa, um encontro com Ele,
que transforme as estruturas de dentro para fora. É deixar Deus nos conduzir de dentro para fora. Não é que não temos que ter atitudes boas, obviamente que sim, mas essas atitudes devem ser consequência de um coração que está totalmente devotado a Deus, um coração completamente entregue a Ele. Peçamos hoje a Jesus que Ele faça em nós essa obra de dentro para fora, que brote do coração, da mente para as mãos, uma vida transformada, para que a nossa vida seja conforme os seus desígnios de amor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.